Bom, irmãos, dando sequência agora, né? Agora nós vamos para o tópico 3, o terceiro e o último tópico da nossa lição, né? É isso aí. Vocês vão fazer uma provinha básica também. Eita benção. Deus é muito bom, né? Bom em todo tempo, né? Então, o terceiro tópico diz assim: a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo. Tá vendo aquilo que eu falei para vocês? A regeneração, ela acontece automaticamente. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Que coisa tremenda, coisa muito forte isso. Prestem bem atenção comigo. Eu aceitei a Jesus, fui regenerado automaticamente. Jesus não vai salvando a gente de um pouquinho a pouquinho, não. Jesus aceitou a gente. Opa, regenerou. Agora tem aquele processo do dia a dia, que eu falei, que é feito paulatinamente. Hoje eu não pratico as minhas falhas que eu praticava ontem. Amanhã eu já não vou praticar as que eu praticava hoje. E assim a gente vai melhorando. Igual diz igual diz Salomão no capítulo 4 de Provérbios, versículo 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Oséias 6, versículo 2 vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso que é o processo da santificação que vai acontecendo dia após dia conosco. Vai acontecendo devagarzinho, com o nosso esforço, né? Até que a gente sejam cheios do Espírito, produzindo todos os frutos. Mas também não pode demorar muito também. A gente não pode cometer o mesmo erro duas vezes. Errou, se consertou daquele erro, não erra mais. E assim a gente vai se santificando, vai tirando as coisas ruins que tem na vida da gente. Quando? Até quando isso dura? Até a gente chegar à posição de varões e varoas perfeitos, né? Muito bem. Aqui o subtópico 1 do tópico 3. A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Glória a Deus. Por que passa a ver santo? Porque foi santificado. Lucas capítulo 23, versículo 42. Né? Lucas 23, 42 vai nos dizer assim, tá? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já, e disse Jesus, hoje estarás comigo no meu paraíso. Jesus falando a um daqueles ladrões, ladrão da cruz. Pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo. Quer dizer, aquele homem, olha, o perdão é automático. Jesus fala assim, vou ver se eu te perdoo, vamos ver se você vai continuar na minha presença. Não, o perdão é automático, é na hora, porque vocês veem, nós vemos que aquele ladrão ele não teve oportunidade de fazer nada para Jesus. Então não é pelas obras que as pessoas são salvas. As obras vai trazer galardão para a pessoa, né? Pedras na coroa, como dizem, né? Troféu.
Temos ainda 1 Coríntios 1, 2. Né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Deles porque eles estavam em outros lugares. E dos Corinto, Paulo estava falando, Paulo estava em Corinto. Então ele está falando deles, de todos os santos em todos os lugares, ao Deus deles e também nosso. Santificados, olha, os irmãos santificados, Paulo está falando, chamados santos, viu? Então, por quê? Por causa de Cristo, nós recebemos esse nome de santo. Santo, né? Louvado seja Deus. O escritor aos Hebreus, não está aqui no contexto não, mas deixa eu ver se eu acho esse versículo, se é Hebreus 12, 14, deixa eu ver se é. Ou 14, não sei, vou ver se é. Não é não, queria ver se eu conseguia achar para nós, mas não achei. Não é. Vamos ver. Não, não é isso. Não é isso. Aqui já fala de seguir a paz e a santificação, né? Seguir a paz com todos e a santificação. Essa santificação é que os escritores hebreus estão falando aqui é procurar a cada dia melhorando mais o nosso posicionamento diante de Deus e a nossa separação das coisas erradas. Isso é a santificação, né? Já separados do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Olha, nós somos exclusivos do Senhor. Então nós somos propriedade, diz a palavra de Deus. Nós temos em Êxodo 19, versículo 5 e 1 Pedro 2, 9. Né? Vamos ver o que Pedro está falando aqui na sua primeira epístola. Né? 1 Pedro, capítulo 'Amém. Vamos lá. 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro, por que a primeira a Pedro? É porque é uma carta, não é livro. Tá? 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a luz. Verdade. Está vendo que nós somos? Somos tudo isso para o Senhor Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Jesus. Depois de santificado, nós somos geração eleita, que Ele nos elegeu. Nós somos para sermos filhos dEle. Depois Ele nos santificou. Ele nos tornou edifício seu, morada sua. Não é isso? Vamos nós. A santificação. Olha,
posicionamento é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Então quer dizer que essa santificação não depende da nossa perfeição. Certo, irmãos? Não depende da nossa perfeição. Nós não somos santos porque somos perfeitos, porque somos inerrantes. Não é isso. Nós somos santos porque Jesus nos santificou, nos justificou. Falei esse exemplo de Isaías 53:11. A santificação, estou aqui no subtópico 2. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação. Então quer dizer que tem que ser cada dia melhorando, todo dia melhorando, né? Até que venha a alcançar a estatura de filho de Deus. Provérbios 4, versículo 18. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso que está escrito lá em Provérbios 4, 18. Efésios 4, 13. Também está escrito. Efésios 4, 13. Está escrito assim: até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, até que ele nos conheça como varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A medida, o nível. Oh, meu Deus, Jesus está nos medindo. Nos medindo. Quando a gente chegar à medida completa, aí ele fala, vem para cá. Aí nos leva, nos guarda. Aí nunca mais sofrimento, nunca mais tristeza, nunca mais angústia, nunca mais dor, nunca mais nada de ruim. Eita glória! Louvado seja Deus. Vamos dar prosseguimento. Até que venha a alcançar esses detalhes. A santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível. Não dá-se para prescindir, para calcular, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. É para isso, a perfeição é para isso, para sermos imagens, sermos iguais. Gênesis 17, 1. Né? Vamos ver o que está escrito em Gênesis 17, 1. Está escrito assim. 17, 1 de Gênesis. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia, perfeito, seja reto. Mas só que ali Deus estava, dizem que ele estava curvado, ele ficou ereto naquele momento, né? Mas a perfeição que Deus quer é de santificação para nós, né? Andar na presença dele é em santificação. Ninguém está na presença de Deus de qualquer maneira. Tem que estar santificado para estar na presença dele, né? Verdade? Subtópico 3. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. É a vontade de Deus, a minha e a sua santificação. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Não existe novo homem, novo nascimento sem o processo de santificação. Agora vem o texto de Hebreus 12, 14, que é seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá Deus.
Ninguém vai ver Deus se não tiver santificação. Para que se santificar? Para ver Deus. Deus é perfeito. E todos nós teremos que estar perfeitos diante dele, chegarmos perfeitos. Para isso ele vai nos dando tempo, oportunidades. Talvez seja a nossa última hoje, mas ele já nos deu oportunidade. Né? É isso. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Aí o apóstolo Paulo diz assim: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha, ele já estava na medida de varão perfeito. Aí daqui a pouquinho o que aconteceu? Decapitaram Paulo e Paulo foi para a glória, foi para o paraíso. Ainda vai para a glória, ainda vai para o céu. Paulo ainda vai para o céu, tá, gente? Ele está no paraíso. Somos seus imitadores. Olha, 1 Coríntios 11, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É isso que ele está dizendo. Se Paulo é imitador de Cristo, ele manda a gente ser igual a ele, automaticamente seremos também imitadores de Cristo. E imitar é fazer a mesma coisa que o outro faz. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Paulo falando à igreja de Tessalônica. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Não é isso? Paulo está falando no capítulo 4, versículo 3. A igreja de Tessalônica. Ele diz assim, no capítulo 4, versículo 3. 4, verso 3. 4, 3. Ué. 4, 3, de Tessalonicenses. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Saiais da prostituição. Paulo fala para a igreja de Tessalônica que essa é a vontade de Deus, que deviam eles sair daquela situação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais, recusais, saiais da prostituição. É isso que Paulo está falando, que é a vontade de Deus a santificação. Então, meu irmão, Deus quer que sejamos santos. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a impureza. João fala lá na primeira epístola, capítulo 1, versículo 7. Filhinhos, melhor que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado para com Deus, que é Cristo Jesus. Se peca, faz o quê? Desiste do caminho. Se peca, temos que desprezar aqueles que pecaram. Se peca, alguém na igreja não merece mais nosso apoio nem nossa consideração. Vamos cair de pau e pedra em cima dele? Não. Vamos dizer, ó, você tem um advogado. Recorre a ele. Esse advogado é fiel. É bom. Esse advogado morreu por nós, né? Mas nós fazemos o contrário. Queremos tirar de perto da gente, como se aquilo fosse contaminar a gente. Não é assim? Não é assim que acontece? Ou eu estou falando errado? É assim mesmo. É justamente assim. Primeira epístola de João, né? Capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos a comunhão
uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eita, glória a Deus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Não é de alguns pecados, é de todo pecado. Que Deus abençoe, meus irmãos. Aos irmãos que nesse trimestre concluímos essas lições maravilhosíssimas. Deixando aqui a pergunta do questionário para vocês responderem para mim. Tá? A primeira pergunta pergunta dessa forma. Ó. O que o apóstolo João afiança acerca do novo homem? De que forma o novo homem é justificado perante a Deus? Em que consiste a santificação do novo homem? O que ocorre com o pecador no exato instante de sua conversão? O que é imprescindível na santificação do homem? O que não se consegue prescindir, calcular na santificação do homem? Essas são as perguntas, né? Primeira pergunta, o que o apóstolo João afiança acerca do novo homem? Segunda, de que forma o novo homem é justificado perante a Deus? Terceira, em que consiste a santificação do novo homem? Quarta, o que ocorre com o pecador no exato instante de sua conversão? Quinta e última pergunta, o que é imprescindível na santificação do novo homem? Que Deus abençoe a nossa aula dominical. Bendito e querido Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento precioso, glorioso, que o Senhor concede-nos, Senhor Deus, estar administrando segundo a sua orientação, a sua palavra. Senhor, que todos que tiverem acesso sobre essa porção da sua palavra, que a sua palavra venha, Senhor Deus, transformar essa vida, nos santificar a cada dia mais e nos preparar para alcançarmos a posição de varões, varoas perfeitos diante de Ti. Nos ajuda, conduz as nossas vidas, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai amado, não só hoje, mas para sempre. Amém.